Olá, pessoas lindas! Como é que vocês estão? E quando eu faço esta pergunta no início dos podcasts é porque eu quero mesmo saber como é que vocês estão. É cada vez mais importante para mim, no meu trabalho e também nas coisas que, convenhamos, estão entre trabalho e prazer, fazer algo que contribui para a vossa felicidade. Obviamente algo que traga algum enriquecimento cultural também, mas que realmente faça diferença. Eu vejo cada vez mais coisas que não trazem nada a quem as vê ou as ouve, e eu não quero ser esse tipo de autora, produtora de conteúdo, quer que lhe chamemos agora. Neste podcast eu vou falar de uma obra que eu já revisitei muitas vezes ao longo do meu percurso académico, mas que só agora é que tive a oportunidade de me divertir com ela. Ou seja, de ir buscar algumas coisas a essa obra que não eram a prioridade quando ela me era apresentada em contexto académico e que eu ainda não tinha tido a oportunidade de ir esmiuçar para encontrar estas coisas. Esta é uma obra de referência no estudo das relações culturais entre Portugal e o Japão, no fundamento do que são os estudos japoneses em Portugal, e é o Tratado das Contradições e Diferenças de Costumes entre Europa e Japão, por Luís Frois. E antes que vocês acham que isto vai ser muito chato e muito histórico, deem-me uma oportunidade. Primeiro eu vou falar-vos desta pessoa extraordinária que foi o Luís Frois. Ele realmente terminou de escrever este tratado em 1585, mas ele fez muito mais coisas, ele deixou-nos muito mais obra. Então ele nasceu em Lisboa em 1532 e nós sabemos que ele apareceu a trabalhar na secretaria do rei Dom João III, muito provavelmente porque um seu familiar mais velho também já lá trabalhava. Portanto, ele já era um rapaz instruído e educado e competencial. De tal maneira que aos 16 anos ele entrou para a Companhia de Jesus, que era o sítio onde os rapazes inteligentes e competencial iam estudar na altura. Eventualmente, ele passou por várias partes da Ásia, incluindo Malaca, que eu acho que quem tiver a oportunidade, sendo português e estando interessado na presença portuguesa na Ásia, é incontornável passar lá algum tempo. Eventualmente, ele concluiu os estudos em Goa e foi ordenado em 1561. Talvez ele já tivesse contactado durante esta fase ainda de estudos com algum conhecimento geográfico e talvez elementarmente linguístico. Sobre o Japão ou não, nós não temos a certeza, mas o que nós sabemos é que assim que ele chega a Omura, que curiosamente é o porto de chegada à prefeitura Nagasaki naquela época e é ainda hoje o sítio onde está o aeroporto regional da prefeitura Nagasaki, a prioridade dele em 1563 é estudar língua japonesa e os costumes dos japoneses. Não havia aqui uma pressa desenfreada na evangelização. Estamos a falar da elite intelectual da época e que tinha uma grande preocupação em construir conhecimento para eles mesmos, enquanto grupo específico, companhia, mas também para a posteridade. Então ele passou muito tempo na ilha de Kyushu, passou por várias localidades em Kyushu e foi evoluindo na sua compreensão da língua e da cultura japonesa. E isto é que é o fundamento para a produtividade do que ele vem a escrever mais tarde e a relevância do que ele vem a escrever mais tarde. De tal maneira que mesmo nos programas escolares do Japão, o Luís Frois é uma das referências para os japoneses aprenderem sobre o Japão antigo, porque ele cristalizou tão bem aquela época específica. Pausa para chá. Se vocês não tiverem ainda um chazinho, um cafezinho, ou o que quer que seja que vos relaxe, recomendo que vão fazer isto. Então Luís Frois eventualmente percebeu que se ele queria estar no centro daquilo que se estava a passar no Japão, ele precisava de ir para Miyako, que era a capital imperial, era o nome antigo de Kyoto. E ele teve lá 12 anos, até 1577.
E depois ele volta a Kyushu para o que aparece nas fontes descrito como o reino do Bungo. E aqui faço um pequeno à parte. É muito importante, na minha perspectiva pessoal, e foi por isso que eu orientei as minhas escolhas de vida nesse sentido, quando se estudam estes assuntos, ou outros quaisquer, ir aos sítios. Eu nunca fiquei satisfeita quando eu estava a ler fontes em Portugal, ou nas bibliotecas em Madrid, ou no Rio de Janeiro, ou whatever. Eu nunca fiquei satisfeita de ler estas referências e não ter esclarecimentos exatamente onde é que estes sítios eram. O reino do Bungo é atualmente a cidade ou a região de Oita, que é também na ilha de Kyushu. Mas é muito importante, acho eu, defendo eu, ir aos sítios concretos e descobrir que aquelas nomenclaturas da época não são exatamente as nomenclaturas de agora. Eu vejo muitos artigos escritos até por historiadores de renome que usam nomenclaturas de época baralhadas com as de agora e, portanto, nomeiam erradamente onde as coisas eram ou não entendem a relação entre as coisas. Descrever o reino do Bungo, que corresponde à cidade atual de Oita e sua área envolvente, como um reino independente, era em si mesmo muito sintomático, porque ele percebeu que aquela zona era governada por uma pessoa que tinha uma mentalidade muito vanguardista para a época. Não me vou aqui alongar nisto, mas toda a história do governador regional de Oita naquela época é muito interessante e o que eles estão a fazer em Oita, de há mais ou menos 10 anos para cá, do ponto de vista da revitalização do património cultural, através da construção de centros interpretativos, através de desenterrar o segundo palácio, que não, até há mais ou menos 10 anos atrás nem sequer sabia que existia, etc. E tal. Tem tudo sido uma campanha de descoberta e revalorização do património cultural intrinsecamente ligado com a presença portuguesa no Japão, muito interessante de acompanhar e de levar os portugueses a visitar, que é aquilo que eu faço quando estou no Japão. Então, eventualmente, na vida do Luís Frois, as coisas deram uma volta para pior, porque chegou a fase, sobretudo sob a alçada de Toyotomi Hideyoshi, em que a expulsão dos missionários cristãos passou a estar na sua prioridade da agenda política e, de facto, ele via-se a braços com esta situação, que todos os outros missionários viam, que era ter um sentido de missão e ficar, mas ficar escondido, oculto, eventualmente até colocando em risco a vida das pessoas que o ocultavam ou que o ajudavam a fugir, ou sair do Japão. Então, ele realmente descreve que procurou refúgio e descreve que procurou refúgio na ilha de Tokushima. Não sabemos se é a atual localidade de Tokushima, na ilha de Shikoku, ou se é outra ilha com um nome muito semelhante e que ficou mal registado ou mal pronunciado. Eventualmente ele passa por Macau, mas ele regressa ao Japão e regressa a Nagasaki, onde eventualmente viria a falecer em 1597 com 65 anos, o que era uma idade consideravelmente avançada para a época. Contexto. De acordo com o procedimento habitual da Companhia de Jesus, os missionários deveriam escrever relatórios assim extensos e detalhados, de modo regular e frequente, os quais seriam enviados para o Geral da Ordem, em Roma, em última instância. E esses relatórios, quando eram feitos quase anualmente, eram designados cartas, mas não podemos confundi-los com meras cartas, eram relatórios muito mais extensos do que isso. Mas para além das cartas desses relatórios, os missionários também eram encorajados a escrever outro tipo de textos sobre as, entre aspas, coisas. Eu acho genial que a descrição do subject destes outros textos era coisas. Coisas em geral. Diz coisas. É uma expressão que eu pessoalmente ainda uso. Então estes relatórios de tema livre, digamos assim, que eles eram encorajados a escrever, serviam para fixar a informação que iam coletando nestes lugares. Essas observações podiam incluir a linguística, podiam incluir a geografia, o clima, etc. Nós sabemos que Luís Frois escreveu pelo menos 95 cartas sobre o Japão, para além de vários outros textos, como o Tratado das Contradições, para usar o título abreviado.
E agora vamos às partes do tratado que eu queria aqui trazer para este breve podcast, porque não poderá ser tudo, e que eu acho muito interessante. É que ele, sendo um missionário e sendo um homem, fala muito das mulheres. Fala muito e fala muito bem, porque nós sabemos, por confrontação com fontes japonesas da mesma época e com outro tipo de registros, nós sabemos que as observações dele são muito apuradas, são verdadeiras, são muito exatas e oferecem, lá está, como aqui o objetivo é comparar e contrastar, compare and contrast, oferecem também visões da própria época e daquilo que seria o sistema de valores da época. Então, sobre as mulheres, ou a estética das mulheres, ele escreve assim: nas de Europa é de feito aparecerem-lhe muito as posturas e enfeites no rosto. As japoas, quanto mais alvaide põem, tanto o têm por maior gentileza. Trocado por miúdos. Posturas significa artifícios que se põem na pele de uma maneira geral. As posturas mais famosas da arte ocidental e do mundo ocidental são aqueles que nós vemos nas representações de época relativas ao barroco, que são os sinais no rosto, sinais falsos, às vezes não só apenas discos ou círculos, mas também corações ou outro tipo de temáticas que são literalmente coladas na cara para enfeitar a cara das pessoas, em cima de uma maquilhagem muito uniformizante e mais para o branco. Mas antes do barroco na Europa, realmente, normalmente maquilhagem não era bem visto. Particularmente durante a Idade Média começou a haver uma retórica acerca da maquilhagem ou das artificialidades no rosto, particularmente das mulheres, serem análogas a uma atitude de tentar enganar, deception, não é? Tentar enganar, tentar maquinar, tentar iludir, ser falso. E, portanto, ser contrário aos ideais de pureza que se pretendiam e que têm um entendimento judaico-cristão. Então ele aqui está a dizer que na Europa, no mundo feminino, é considerado negativo colocar artifícios no rosto, no aspecto, enquanto que para as mulheres japonesas, quanto mais alvaide, ou seja, colocar a pele alva, artificialmente provocar na pele uma cor muito branca, quanto mais o fazem, o têm por maior gentileza. Gentileza é uma palavra que na época significava ao mesmo tempo beleza e sofisticação, doçura, virtude até. Então já sabemos que, tal como nas imagens das geishas, desde do século XIX até agora, essa ideia de um rosto muito alvo, muito branco, artificialmente pintado, pelo menos desde esta altura já existia como um ideal de beleza feminina no Japão. Continuando ainda nesse tema, fala também dos artifícios e confeições por fazer os dentes alvos, que seriam algo que as mulheres da Europa fariam, em contraste com as japoas com ferro e vinagre trabalham por fazerem a boca e os dentes pretos como carvão. Sim, nós sabemos que é verdade. Colocar os dentes e as gengivas com uma coloração negra, mate, de propósito que não faça reflexo da luz, é um objetivo da virtude e da beleza do sexo feminino no Japão naquela época, porque se considerava que o branco dos dentes, o reflexo da luz no branco dos dentes e o arregalar os dentes era um gesto selvático, era um gesto bestial. É aquilo que os animais fazem quando estão prestes a atacar ou com medo. Então, essa ideia de dentes como associada à bestialidade, à animalidade, tem que ser retirada, tem que ser extirpada do feminino, que tem que se identificar, mesmo que à força da artificialidade, com doçura e com a não existência de risco ou de perigo. Sobre a relação entre os géneros,
O Luís Freud é muito, muito profícuo. E a maneira como ele apresenta as mulheres do Japão daquela época dá-nos uma imagem muito, muito diferente, e é isto que é interessante dentro dos estudos japoneses, ou seja, dentro dos estudos da cultura japonesa ao longo do tempo. A maneira como ele nos apresenta as mulheres desta época é muito diferente da maneira como as mulheres foram definidas no Japão para os japoneses, como sendo a sua essência aí mais ou menos de meados do século XIX para a frente. Ou seja, toda a máquina de construção de uma essencialidade nipónica que começou a operar a partir da segunda metade do século XIX para reiterar, para até inculcar nos japoneses um sentido de identidade cultural, essa máquina intelectual, académica, como que reescreveu a história do Japão para os japoneses dessa época e daí em diante. De tal maneira que se os estudos japoneses só começarem a analisar o Japão a partir dessa época ou com fontes dessa época para a frente, vão ter uma visão factualmente errada do que era o Japão mais antigo. A ideia da mulher como subserviente à sociedade e a ideia do papel da mulher do século XIX para a frente no Japão é de facto uma construção complexa e muito específica do que está a acontecer naquela época, designadamente de uma abertura quase forçada do Japão às potências mundiais e as decisões que foram tomadas a partir da restauração Meiji no Japão e daí para a frente. Porque a imagem e o papel da mulher na sociedade, o peso da mulher na sociedade e as decisões que a mulher podia fazer por si mesma eram muito diferentes antes dessa época. E ainda bem que nós temos, entre outras fontes, o Luís Freud para nos falar disso. Então, o que é que ele diz? Em Europa, a fazenda é comum entre os casados. Em Japão, cada um tem a sua fazenda separada e as mulheres onzenam com os maridos. O que é que isto quer dizer? Fazenda significa património. São bens, são terras, são dinheiro, são objetos de valor. A fazenda ser comum entre os casados significa que a mulher não tem os seus próprios bens em seu próprio nome, não pode fazer e desfazer deles. Em Japão, cada um tem a sua fazenda separada e das vezes a mulher onzena com o marido. Onzenar caiu em desuso, mas é a língua portuguesa para dizer fazer um empréstimo a juros. Em algumas partes de Portugal ainda está associado a uma palavra com valor de injúria, com valor depreciativo. Isto porque na cultura japonesa tardo-medieval renascentista moderna, onzenar estava associado à população dos cristãos novos e, portanto, era quase um insulto. A mulher onzena com o marido no Japão, ou seja, ela tem o seu próprio dinheiro e se o marido precisa do dinheiro dele, ela empresta-lhe, mas com juros. Não há cá confusões. Continuando. Em Europa, além do pecado, é suma infâmia repudiar mulheres. Repudiar aqui é no sentido de divorciar ou pedir divórcio. Em Japão, dá um homem repúdio a quantas quer e elas não perdem por isso nem honra nem casamento. Não está dependente do seu estatuto de casada ou divorciada a honra ou o casamento da mulher. Ela não perde nem honra nem casamento por lhe ter sido pedido o divórcio pelo marido. Muito vanguardista, não é? Outro. Segundo a natureza corrupta, ou seja, já está a assumir, ok, a natureza é corrupta. Por isso, continuando. Os homens são os que repudiam as mulheres. Em Japão, muitas vezes, as mulheres são as que repudiam os homens. Ou seja, esta coisa do pedir divórcio podia ser iniciativa delas, das mulheres, sem grandes problemas ou dramas. Em Europa, o encerramento das filhas e donzelas é muito grande e rigoroso. Em Japão, as filhas vão sós por onde querem por um dia e muitos, sem ter em conta com os pais. Não há aqui nenhuma indicação de que isso seja perigoso ou chocante. Aliás, há uma indicação de que isto é
normal na sociedade japonesa as mulheres andarem pelos caminhos, fazerem as suas viagens, terem as suas iniciativas, mesmo quando são solteiras. Reparem que ela aqui está a falar dos pais, não dos maridos. As mulheres em Europa não vão fora de casa sem licença de seus maridos. As japoas têm liberdade de irem onde quiserem sem os maridos saberem. Está a falar de que não é preciso uma autorização prévia, não é preciso prestar satisfações. A liberdade de movimentos é assegurada às mulheres. Em Europa, posto que o haja, ou seja, ainda que exista, não é frequente o aborto das crianças. Em Japão é tão comum que há mulher que aborte 20 vezes. Sabemos se é um exagero ou não, mas não é isso que está aqui em questão. O que está aqui em questão, e que aliás é reforçado em outras partes deste texto, é que existe da parte das mulheres no Japão o controlo da sua fertilidade e a capacidade de decidir e exercer o direito de controlar a sua fertilidade e de controlar as crianças que decidem ter. Há outras partes deste texto em que falam, por exemplo, da normalização do infanticídio no Japão, perpetuado por mulheres, sejam as próprias mães ou outras mulheres, como um sistema de controle da natalidade. À parte de julgamentos éticos e morais, que não é aqui o local de os fazer, mas embora cada um tenha direito à sua opinião, a questão do infanticídio no Japão como uma ferramenta de controle da natalidade é tão preponderante que foi um enormíssimo esforço ao longo dos séculos, e nós sabemos porque há leis sucessivas, há éditos sucessivos, e quando há éditos sucessivos e leis sucessivas, isso significa que elas não estão a funcionar, que elas têm que ser reforçadas, tem que ser passada nova lei, nova penalização, novos sistemas de controle, porque a população não está a respeitar aquela lei que lhe está a ser artificialmente imposta de cima para baixo. Porque de facto havia uma grande resistência a deixar de utilizar o infanticídio como sistema de controle da natalidade no Japão. Sobre a educação das mulheres. Entre nós, não é muito corrente saberem as mulheres escrever. Nas mulheres honradas de Japão, se tem por abatimento, ou seja, grande vergonha, as que o não sabem fazer. Portanto, uma mulher não ser educada, escolarizada, saber escrever, ler, comunicar-se por escrito, seria uma vergonha no Japão. Outra coisa que ele escreve sobre os comportamentos das mulheres em sociedade, no espaço público. As de Europa andam em silhões ou andilhas. As de Japão cavalgam da mesma maneira que os homens. Silhões ou andilhas são estruturas que se colocam sobre os cavalos ou as mulas para se poder andar sobre elas com as duas pernas para o mesmo lado do animal. Isso significa que as pernas estão as duas para o mesmo lado, o torso está um pouco inclinado em relação à direção das pernas, não está alinhado com a direção das pernas, é muito desconfortável. Não sei se vocês sabem andar a cavalo e se já o fizeram das duas maneiras, é muito mais desconfortável. Andar a cavalo, eu acho que é sempre um bocadinho desconfortável, mas é muito mais desconfortável andar com estes silhões ou andilhas do que cavalgar como os homens o fazem, em cima de uma sela. E ele está a dizer que as mulheres no Japão cavalgavam como os homens cavalgam em cima de uma sela. Grande choque para ele, comparativamente com os da Europa. Em Europa, ordinariamente, as mulheres fazem de comer. Em Japão, o fazem os homens. E os fidalgos têm por primor ir-lo fazer à cozinha. Quando eu descrevi esta passagem numa sessão de conversação sobre a cultura japonesa, a história do Japão, em que a audiência era maioritariamente feminina, eu tive muitos risos e satisfação da audiência nesta passagem em particular, porque acharam muito bem que os homens fizessem a comida. Em Europa, se tem por afronta beberem as mulheres vinho. Em Japão é muito frequente fazerem-no, e em festas bebem às vezes até cabecearem. Não há a ideia de que as mulheres estão apartadas dos comportamentos de bom vivant, dos comportamentos de ir a festas e de beber, eventualmente até ficarem alcoolizadas. Podem participar no divertimento e na ressaca que se sucede, tal como os homens.
Agora, sobre as crianças, que é normalmente um assunto mais afeto ao papel das mulheres nas sociedades. Em Europa se usa de berços para meninos dormirem e carretinhas para se ensinarem a andar. Os de Japão não têm nada disso e somente usam da ajuda que lhes dá a natureza. Portanto, as crianças apoiam-se ao que têm à mão e começam a andar com aquilo. Não há mimices para ninguém. Entre nós, ordinariamente, são as mulheres grandes que trazem as crianças ao colo. Em Japão, meninas muito pequenas andam sempre com as crianças às costas. Nós sabemos que as crianças começavam a criar-se umas às outras, não é? E eram normalmente as meninas pequenas, às vezes também os meninos, que levavam os seus irmãos bebés enrolados num tecido à volta do corpo. Portanto, as mulheres não só controlavam a sua natalidade, como nem sequer eram vistas como tendo que tomar conta de todos os seus bebés, ou dos bebés em geral. Entre nós, um menino de 4 anos ainda não sabe comer com sua mão. Os de Japão de 3 anos comem por si mesmos com os fashi. Fashi ou hashi, ao nome dos pauzinhos. Portanto, há maior desenvoltura das crianças nesta questão da independência. Começam a andar sozinhos, começam a comer sozinhos. Parece que se desenrascam mais cedo, não é? Parece que se desenvolvem mais cedo. Há várias partes deste texto em que Luís Freud fala de como as crianças, apesar de serem amadas e estimadas e normalmente não se gritar com elas e não se castigar as crianças quando fazem alguma travessura, apesar disso também não lhes são dados tantos mimos e tantos cuidados como na Europa, comparativamente às idades, e que isso resulta, na opinião do Luís Freud, em as crianças serem muito mais independentes e muito mais avançadas para a idade, comparativamente com as da Europa. Mais alguns exemplos nesse sentido. Os da Europa são mancebos, ou seja, já adolescentes, e não sabem dar um recado. Os meninos japões de 10 anos parecem de 50 no siso e prudência com o que o dão. Pode-se confiar num menino de 10 anos para fazer um recado, que ele saberá fazê-lo como se fosse um adulto. Outra coisa que diz: os nossos meninos têm pouco acento e primor nos costumes. Os de Japão são nisso estranhamente inteiros, que entanto que põem admiração. As pessoas muitas vezes falam-me de documentários que vêm na internet, séries que vêm da Netflix, de como as crianças japonesas muito pequenas são-lhes dadas tarefas que parecem ser até excessivas para a idade, o que é um comportamento abusivo, deixá-las sozinhas na rua a fazer certas tarefas. Mas já sabemos que no final do século XVI isso já era costume, é perfeitamente normal na sociedade japonesa. Espero que este podcast tenha desmistificado algumas das ideias que vocês têm acerca de fontes históricas. As fontes históricas não têm que ser aborrecidas. Quando alguém se quer pronunciar sobre a cultura ou a história de um país ou de um povo, é bom que saiba articular as fontes históricas e que não esteja só a utilizar materiais recentes. É porque uma coisa que eu noto é que articular um discurso primeiro realista, não é? Fundamentado sobre uma sociedade, uma cultura, um povo atualmente, nunca é um fenómeno histórico. É sempre preciso entender o largo espectro e a complexidade ao longo do tempo e de uma fatia alargada de tempo. É totalmente impossível explicar um fenómeno histórico negando a sua própria historicidade. Não se podem falar de problemas da sociedade japonesa do século XX ou de qualidades da sociedade japonesa do século XX sem conhecer as coisas desde o mais antigo, ou da portuguesa, ou da americana, ou do que quer que seja. Este é uma observação diferente daquilo que é um documento histórico normalmente apenas enfatizado pelos aspectos sociopolíticos, económicos ou religiosos, mas eu queria trazer-vos aqui uma visão que eu acho muito interessante. E espero que vocês também tenham passado um bom bocado. E até ao próximo podcast.